Bom dia a todos, a mais uma sessão do Panoramas da Saúde Global. Hoje a gente está com o Igor Rodrigues, ele é mestrando do Instituto de Medicina Social, da UERJ. Ele é também do Centro Brasil de Saúde Global e ele tem concentrado a sua pesquisa. Ele é psicólogo sanitarista, né? Então ele tem feito as suas pesquisas em refugiados e principalmente a saúde mental de refugiados. Então, a gente tem essa oportunidade de falar sobre esse tema aqui. A gente falou sobre saúde mental em, no período perinatal, entre crianças, entre saúde materna e de crianças no passado. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental de refugiados. Bom, bem-vindo, Igor. Obrigado pelo convite. A gente está gravando porque teve um imprevisto, então essa aula que seria dada na que vai ser dada na terça-feira, dia 26, não, desculpa, dia 30, a gente gravou no dia 26. Mas obrigado pela disponibilidade e vou passar a palavra a você. Me apresentando, meu nome é Igor Rodrigues, eu sou psicólogo sanitarista. O Ricardo fez uma apresentação breve antes, né? Estou me dedicando a estudar a saúde mental de imigrantes e refugiados que vivem no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Mas, de uma forma geral, me dedico também a pensar questões da interface entre saúde global e as migrações. Preparei uma apresentação bem breve, introdutória, para, enfim, para iniciarmos uma discussão mesmo, né, sobre essas questões. E eu acredito que seja importante, primeiro, falarmos um pouco das tipologias das migrações, né, pelo menos como elas aparecem na legislação internacional. O refugiado, bem, a gente pode considerar ele como uma pessoa que migrou, né? Que migrou de maneira forçada a partir de algum temor de perseguição. Aí pode ser perseguição por motivo de raça, de religião, de nacionalidade, grupo social, enfim, tem uma série de questões que ele pode temer a alguma perseguição e foi forçado a migrar por conta desse fundado temor de perseguição, né, que é como costuma constar na legislação internacional. Bem, esse é o refugiado, esse sujeito que foi forçado a migrar e nesse processo migratório ele foi forçado a atravessar uma fronteira internacional para um outro país. Então tem essa característica bastante importante com relação ao refúgio. O solicitante de refúgio já é aquele sujeito que fez esse processo migratório, que atravessou a fronteira internacional em busca de proteção e solicitou essa proteção de um outro país, né? Solicitou proteção internacional. E ele está em processo de análise. Normalmente, os países eles têm órgãos específicos que avaliam esse fundado temor de perseguição, fazem avaliação, os países que são signatários dos acordos internacionais, e, enfim, ele está em processo. Enquanto ele está em processo, ele possui direitos muito semelhantes ao de refugiado, né? Inclusive o non-refoulement, que é o direito de não ser devolvido ao seu país de origem, né? Entendendo que o refugiado é aquele sujeito que não pode ser devolvido, ser extraditado para o seu país de origem, pois ele corre risco de morte e de sofrer perseguições. Então, o país tem a responsabilidade de não fazer esse fluxo inverso. E temos também o deslocado interno, que são, dentro das migrações forçadas, são os sujeitos que foram forçados a se deslocar, porém não atravessaram a fronteira internacional, ficaram dentro do seu país de origem, né? Não atravessaram uma fronteira internacional, mas foram forçados a se deslocar.
Bem, claro que existem diversas outras tipologias, essas tipologias também são questionadas a todo momento, inclusive alguns países adotam uma noção ampliada do refúgio, como o Brasil, que é signatário da Convenção de Cartagena, com que considera também um outro fator, que são as violações de direitos humanos. Outros países da América Latina também são signatários dessa declaração, mas o Brasil ele tem utilizado essa definição ampliada de refúgio, inclusive considerou isso para os migrantes venezuelanos, considerando que na Venezuela há violações de direitos humanos e isso, através dessa noção, muitos migrantes venezuelanos receberam o status de refúgio. Então, assim, né? A gente primeiro tem que considerar que esses são noções jurídicas que não necessariamente conseguem contemplar toda a realidade e complexidade da migração. Nós temos outros migrantes que se deslocam também por uma série de outros motivos não contemplados, como migrações, pessoas atingidas por barragens, pessoas que precisam sair de seus países por conta de questões ambientais, econômicas, e que não são consideradas, pelo menos por essa legislação específica do refúgio. E no último relatório da Acnur, né, eles identificam alguns perfis de imigrantes forçados e de países específicos, né? Quais são os países mais que acabam produzindo mais migrantes forçados? Entre eles são a Síria, Venezuela, Afeganistão, o Sudão do Sul e Mianmar. Isso até o final do ano de 2020. Esse relatório foi lançado em 2021, referente ao ano de 2020. E a gente tem, entre venezuelanos, a gente tem uma linha vermelha por também, pela Acnur considerar venezuelanos que se deslocaram como migrantes forçados, mas não necessariamente como refugiados. Né? Isso depende também de onde eles vão ser recebidos, como vai ser esse processo de integração na legislação local. Então, esse é um ponto um pouco delicado para a migração venezuelana, que a gente vai falar um pouco mais à frente também. E esses são os principais países de recepção, né, de acolhimento dos migrantes forçados. Os 5 que mais recebem migrantes a Turquia, Colômbia, o Paquistão, Uganda e a Alemanha. Então, desses 5, assim, os 4 primeiros a gente considera que são países do sul global, né? Então, a Turquia, Colômbia, Paquistão e Uganda, que são esses países os principais países de acolhimento, né? Eles normalmente fazem fronteira com outros países que têm um processo de crise migratória, mas, enfim, são países do sul global, não são os países do centro econômico do mundo. Então, essa é uma discussão importante, né? A Alemanha é a única exceção. Geralmente, a gente tem um debate forte com relação às fronteiras europeias, né? Muito bem guarnecidas, né? Com muito dinheiro investido em torno do Mediterrâneo para impedir migrações, mas, curiosamente, não está dentro da Europa a recepção, né? O destino da migração forçada em sua maioria, ainda que sejam as fronteiras mais bem guarnecidas, com maior também processo midiático global. E alguns dados, né, trazendo um pouco para o Brasil, alguns dados por aqui. Né? No último relatório do CONARE, que é o órgão brasileiro responsável por avaliar as solicitações de refúgio no Brasil, já constam quase mais de 250 mil solicitações de refúgio de pessoas que têm origem da Venezuela, do Haiti, de Cuba, da China, da República Democrática do Congo e da Síria. Né? São os principais países de origem das solicitações de refúgio no Brasil. Dentre esses sujeitos dessas solicitações, né, mais de 150 mil são de grupos venezuelanos que solicitaram refúgio no Brasil, e dentre eles foram reconhecidos mais de 50 mil.
Então, esses reconhecimentos, eles se intensificam, esse reconhecimento para a população venezuelana de refúgio no Brasil se intensifica principalmente quando o governo brasileiro, o governo federal, passa a considerar, se eu não me engano, em 2019, posso estar enganado, mas em 2019 passa a considerar violações de direitos humanos na Venezuela e passa, isso já estava desde 2017, desde já há algum tempo, acho que desde 97, 2017, que são duas principais legislações brasileiras sobre o refúgio, já estava há algum tempo previsto em legislação brasileira, mas ainda não tinha sido utilizado. E os venezuelanos passaram a utilizar, passaram a serem considerados enquanto pessoas que precisaram migrar por violações dos direitos humanos, violações generalizadas. Então, o reconhecimento de venezuelanos hoje se dá como maioria, né? E aqui também são alguns dados trazendo um pouco mais da migração venezuelana, que ela é importantíssima hoje no cenário brasileiro. No mapa à esquerda, nós temos os principais países de recepção da migração venezuelana, né? Essa é a Colômbia, Peru, Equador, Chile, e em quinto, o Brasil. O Brasil também não é o principal país de destino do fluxo venezuelano, né? Ainda também que existe um processo importante xenofóbico em curso no Brasil com relação a essa migração, inclusive com falas na mídia, né? O Brasil não vai virar não pode virar Venezuela, esse tipo de processo que contribuem muito para né, a construção de uma narrativa xenofóbica contra os venezuelanos no Brasil. Mas o Brasil não é o principal receptor na América Latina do fluxo venezuelano. E à direita nós temos um mapa de interiorização. Esse mapa ele é do mês de outubro, né? O fechamento do mês de outubro já foram interiorizadas mais de 62 mil pessoas para todo o Brasil, né? Principalmente grupos, né? Quem são essas pessoas que foram interiorizadas, né? O que isso significa? São pessoas que migraram da Venezuela, entraram por Roraima, principalmente, utilizaram, né, foram acolhidas pela Operação Acolhida, que é uma operação do governo federal para a recepção do fluxo venezuelano no Brasil, e, enfim, que pessoas que ficaram nos abrigos em Roraima, em Pacaraima, em Boa Vista, que é a capital, e depois foram interiorizadas para outras cidades e estados do Brasil. Então, mais de 60 mil pessoas já foram interiorizadas, as principais cidades de interiorização são Manaus, Curitiba, São Paulo, Dourados e Porto Alegre. O Rio de Janeiro está entre as 10 também, que mais recebem pelo programa de interiorização, que é o programa oficial para interiorizar, né, as pessoas que entram para o Roraima, depois vão por voos, ou voos comerciais, ou por voos da Força Aérea Brasileira para outros locais do Brasil. Aí o Rio de Janeiro acumula 1.861 pessoas que foram recebidas pela interiorização. E aqui alguns dados dos abrigos também, né, em Roraima. Esses são os dados mais recentes, né, são dados públicos também. Em Roraima, existem uma série de abrigos para recepção, onde as pessoas, são abrigos temporários, né, onde as pessoas ficam para depois serem interiorizadas, ou então, caso elas consigam alguma outra forma por conta própria, de vínculo naquelas cidades, ou mesmo de migração dentro do Brasil. Um segundo momento de migração, né? Aí tem um pouco das informações, para quem tiver curiosidade. Temos o nome dos abrigos, a coordenação dos abrigos, né? Geralmente os abrigos eles são coordenados por organizações humanitárias, como a AVSE, a Fraternidade Internacional, que são organizações civis, né? Não são como as agências, ou não são organismos interagenciais ou intergovernamentais, são geralmente
organizações civis que fazem gestão desses abrigos, sendo, digamos, contratadas pela Acnur, pelo Alto Comissariado, que é o gestor maior responsável por esses abrigos. Então, atualmente lá em Roraima são quase 8.000 pessoas abrigadas. Esse abrigo, o BV8, que é o que está menos ocupado, ele é o abrigo que fica em Pacaraima e, enfim, normalmente é o primeiro abrigo, é um abrigo bem temporário, né? Da primeira chegada dos migrantes venezuelanos em Roraima, é utilizado esse abrigo, o BV8, e depois eles vão para outros abrigos em Boa Vista. Dentre eles também tem alguns abrigos que são abrigos indígenas, que têm uma configuração diferente, têm um cotidiano diferente também, onde é permitido, por exemplo, as pessoas, né, os indígenas venezuelanos, produzirem o próprio alimento, os dormitórios são em redários, não são em camas ou em beliches, ou nas carpas, né, que são barracas, ou na próxima foto, vou mostrar aqui, que são uma espécie de pequenas casas, né, feitas de fibra de vidro. Então, tem abrigos com diferentes configurações, né? Inclusive, a foto inferior direita, ela é um pouco de um abrigo que fica atrás da rodoviária, da rodoviária de Boa Vista, que ele é feito basicamente por barracas de camping, que é um abrigo que fica um pouco, tem uma infraestrutura um pouco menor, né? Então é um abrigo bem grande que chega a 1.000 pessoas e às vezes mais do que isso. E os outros abrigos, né, que são com esse formato de pequenas casas, é um modelo da Acnur também. Bem, aí uma discussão um pouco mais conceitual, né? Feito esse panorama um pouco do cenário migratório em escala global e o cenário brasileiro também, tem alguns temas que são importantes de serem discutidos a nível conceitual, que também organiza todo esse fluxo, de certa forma. Eu acho que uma primeira diferenciação, já que estamos também na aula de panoramas de saúde global, não sei se eu vou chover no molhado, mas acho que tem uma diferenciação importante para o campo da saúde e imigrações, né? Que é a diferença de saúde internacional e saúde global. Do que a gente está falando quando está no campo das migrações, quando a gente está falando disso. Né? A gente tem um processo que costuma ser chamado de saúde internacional, após a Segunda Guerra Mundial, onde a gente vai ter a construção dos mecanismos intergovernamentais baseados na ONU, em que os estados eles são centrais no debate político e público daquilo que vai ser a governança em saúde, daquilo que vai ser a governança também em migrações, daquilo que vai ser, enfim, né, qual o palco onde vai ser discutidas essas temáticas. Então, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem enfim, né, a gente tem a Acnur, o surgimento da Acnur, o surgimento da OMS, o surgimento de uma série de outras agências e, enfim, de outros mecanismos para debate coletivo entre os estados, né, onde os estados votavam e decidiam como seria manejada a questão da saúde no mundo e também das migrações. Porém, ali, já por volta dos anos 70, anos 80, a gente tem o avanço de reformas sanitárias neoliberais, nós temos o avanço do neoliberalismo no mundo todo, e, inclusive, também o avanço do neoliberalismo, do formato da lógica neoliberal para a discussão das questões globais, inclusive da saúde. Então, a OMS, que tinha, né, um papel muito importante como uma arena de debate entre os estados, perde força, inclusive perde financiamento, e outras organizações ganham importância nesse cenário. Por exemplo, né, um exemplo que é sempre muito importante, que é a Fundação Bill e Melinda Gates tem hoje um orçamento maior do que a própria OMS. Então, como é que fica essa disputa em escala global com relação à saúde, né? A OMS, que tinha uma importância grande, passa a dividir espaço com outras organizações civis, religiosas,
enfim, uma série de outras organizações dentro da saúde global, dessa nova era, né, da saúde global, fica disputando, inclusive, por orçamento, né, em plataformas de orçamento, vai tentando disputar os financiamentos e a governança também em saúde global. E com isso, esse processo, né, da OMS e de outras agências disputarem no cenário global, a gente, com outras organizações, a gente chama de multi-institucionalismo, ou seja, que são uma série de instituições que vão disputar o cenário, né, a governança, quem que vai decidir, quem vai determinar como vai ser gerida em escala global certas questões de ordem, por exemplo, da saúde e das migrações. Isso leva a gente para algumas questões, né? Os programas de saúde global, a gente já tem um certo acúmulo de pesquisa com relação ao filantropocapitalismo, né? Dessa posição de uma certa filantropia, uma série de entidades possuem e mais que envolvem todo um lucro e também a promoção de algumas organizações, como a indústria farmacêutica, para a produção de pesquisa em alguns países, que acabam muitas vezes sobrepondo ou então colocando em segundo plano a governança, por exemplo, do Ministério da Saúde dos países onde esses programas acontecem. E isso em uma série de países. No Brasil, eu acredito que isso tem uma outra característica, mas nós temos uma série de organizações que vão se instalar em alguns países, vão ali passar pelo governo, vão ter documentos assinados autorizando, mas, de certa maneira, os estados que recebem esses programas de saúde global acabam um pouco enfraquecidos e dividindo um pouco de responsabilidade. A responsabilidade sanitária fica fragilizada em alguns cenários, né? Muitas vezes em cenários onde o Ministério da Saúde ou o órgão competente pelas questões de saúde pública do país ele está um pouco mais enfraquecido. Isso é mais frequente, né? Então, bem, as fundações internacionais de saúde, ONGs, né, processos de filantropia vão tentando produzir saúde, às vezes concorrendo com estratégias de saúde pública dos próprios países. Enfim, nós temos então em alguns momentos uma rivalização entre programas de saúde global e sistemas de saúde. E aí a gente traz também, né, questões com relação à promoção de saúde de imigrantes e refugiados nos países, onde é muito comum uma série de instituições aí de diversas apostas mesmo, né, diversas posições ético-políticas atuando. Algumas vão tentar fortalecer o sistema de saúde pública do país e outras organizações vão acabar competindo, concorrendo, sobrepondo ações de saúde pública dos países. Então, esse é um ponto complexo dentro do campo de saúde global e das migrações, né? Então, a gente tem uma rivalização, às vezes, de um Estado que tem um sistema de saúde pública, como é o Brasil nacional, e alguns programas de saúde global funcionando e acabam em concorrência. Mas óbvio que a gente também não pode sermos ingênuos de achar também que o Estado sempre vai ser também uma resposta central, porque no caso das migrações, muitas vezes o Estado é também o ator que produz perseguição. Então, em diversos contextos, essas organizações, essas instituições não governamentais, elas vão ser importantíssimas para a garantia de direitos, né, desses sujeitos que migram, inclusive também na oferta por saúde, em que alguns estados preferem se retirar, acabam perseguindo e não oferecendo qualquer assistência em saúde, e quem acaba oferecendo são essas organizações não governamentais. Então também é uma discussão complexa que não se pode também tirar a partir de alguns binômios, como de achar que essas instituições elas são ruins em si,
ou algo nesse sentido. Bem, outro tema importante dentro desse contexto é a securitização das migrações. É um processo que vem se, principalmente capitaneado, né, por políticas na Europa e dos Estados Unidos, de tornar o tema das migrações um tema relacionado à segurança, de considerar o migrante como um criminoso em potencial, de considerar o fluxo migratório como um risco para a segurança pública daquele país. Então, isso acaba guarnecendo as fronteiras com atores militares, com uma série de políticas também restritivas para os fluxos migratórios. Né? Acabam tornando a migração uma ilegalidade em alguns contextos. E o que isso traz para a gente, né? em questão de saúde também? Uma série de... quanto mais, né, securitizado, digamos assim, a política migratória, mais difícil é o processo de recepção, acolhimento e cuidado em saúde da população migrante. A gente acaba produzindo dificuldades de acesso, barreiras de acesso, né, dos migrantes estarem sob suspeita. Ao estarem sob suspeita, vai ser mais difícil também deles procurarem as unidades de saúde, por exemplo, ou então, como acontece em alguns países, deles procurarem a unidade de saúde até receber algum tipo de assistência, mas em seguida serem encaminhados para a polícia ou para algum órgão fiscalizador que vai criminalizar esse migrante após ele ter procurado assistência em saúde. Então, esse é um processo muito crítico que vem se ampliando em todo o mundo, também se amplia no Brasil, inclusive a portaria 666 de 2019, que foi posteriormente revogada, era uma portaria que facilitava grandemente a deportação de imigrantes no Brasil, né? Vários movimentos de saúde, inclusive, e relacionados à migração, foram contrários a essa portaria de 2019, apontando justamente para os efeitos dela e para essa tendência de tornar a migração um tema de segurança. Então, esse é um tema muito importante que a gente tem vivido em escala global e que tem reflexos no Brasil, inclusive com a Operação Acolhida, que eu mencionei agora há pouco, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Né? A Operação Acolhida ela tem como ator principal as Forças Armadas brasileiras. Então, já é uma operação que já tem alguns anos e ela se mantém dentro como gestor principal, né, as Forças Armadas, mesmo já se tornando uma operação de médio prazo. A gente pode pensar nesse sentido, né, de que a securitização e o multi-institucionalismo no Brasil ele tem um pouco essa característica de tornar militar a questão dos maiores fluxos, principalmente esse venezuelano, que é um fluxo da fronteira seca, né? Brasil com a Venezuela. Isso traz algumas questões, como, por exemplo, essa tensão entre controle e acolhida. Em parte, fazendo uma acolhida, inclusive uma acolhida de saúde, né? Os migrantes, eles chegam no Brasil muitas vezes com uma série de questões em saúde, questões graves de saúde, que foram até mesmo, que evoluíram, né? O quadro evolui no processo migratório. Existem alguns perfis, né, de algumas questões de saúde que acabam impedindo o sujeito de migrar. Então, muitas vezes, o migrante chega no país com a saúde minimamente preservada, né, com algumas questões de saúde se agravando no percurso migratório, principalmente quando as fronteiras elas estão restringindo a entrada desses migrantes, né, se tornando mais difícil a entrada de refugiados, a saúde se vulnerabiliza. Então, a gente tem uma tendência dos migrantes chegarem com a saúde
razoável, assim, né? Porque não são todas as condições de saúde que permitem, mas ainda assim chegam numa situação de saúde crítica que acaba evoluindo no processo migratório, ou então quando são recebidos, né? Pelas condições com que eles acabam vivendo seu cotidiano dentro do país de acolhida e vivendo no Brasil também. Então, a gente, por um lado, tem essa acolhida, inclusive uma acolhida de saúde, mas, ao mesmo tempo, um processo de controle desse fluxo migratório. A gente acaba tendo as fronteiras sendo militarizadas, alguns processos de deportação ainda na fronteira. A gente viu isso durante a pandemia de Covid-19, que ainda estamos vivendo, mas que teve uma fase em que a fronteira Brasil-Venezuela ficou fechada, vou falar isso um pouquinho mais à frente. Então, é uma relação ambivalente de acolhida e de controle. De controle no sentido de que esse fluxo migratório, para onde as pessoas vão, onde elas vão deixar de ir, onde elas vão ser acolhidas, onde elas vão buscar saúde, e, né, é uma questão de governança e saúde, então isso vai sofrer uma certa tensão. Por exemplo, a gente tem um serviço de saúde em Boa Vista, em Pacaraima, organizado e gerido principalmente pelos militares, um serviço de saúde voltados para os imigrantes, e a gente tem o SUS no mesmo território. Então, a responsabilidade sanitária ela fica tensionada nesse processo que a gente vive hoje no Brasil. Isso visto principalmente dentro desse cenário de fronteira. Bem, e com isso, né, a gente tem um outro debate que também envolve o Covid, de relacionar a migração com o risco sanitário, né, de considerar o migrante e os fluxos migratórios como um risco à saúde pública, como se esses migrantes, o que eles trouxessem de mais presente fosse algum tipo de doença infecto-contagiosa que vai entrar em outro país e vai causar algum tipo de epidemia. Eu acho que isso é uma discussão muito cara para quem é do campo da saúde coletiva, do campo da saúde pública, e que vem também tendo cada vez uma narrativa, né, que vem se amplificando dentro da saúde global, né, e com os fluxos mais recentes. A gente pode lembrar da epidemia de HIV, da epidemia de Ebola, que foram duas epidemias que geraram fechamento de fronteira e uma estigmatização forte com alguns grupos nacionais, né? Como, por exemplo, com os haitianos, né? A gente tem uma série de documentos e debates em que o Haiti e os haitianos foram culpados pela epidemia de HIV, né? Principalmente pelos Estados Unidos. Enfim, é algo que não tinha sentido epidemiológico para isso, né? A gente não era possível fazer esse nexo e responsabilizá-los, porém, a gente pode levar isso para uma discussão um pouco mais ampla de que existia um conflito, né? Um interesse já antigo da relação Estados Unidos-Haiti, que já vinha sendo conflituosa e que o fluxo migratório, junto da epidemia de HIV, reificava essa disputa que já existia de um processo de dominação dos Estados Unidos sobre o Haiti, né? Então, a gente tem um processo que a gente pode dizer que é um processo que traz à tona uma série de narrativas e de estigmatizações de cunho racista e xenofóbico que reificam a dominação de disputas geopolíticas já pré-existentes, né? Com Ebola, um cenário parecido também, né? Inclusive no Brasil, com uma série de dinâmicas de cunho racial, de grupos de pessoas vindas de países da África e também da América Central, que estavam no Brasil e passavam a sofrer certas perseguições e ficavam como suspeitas, quando apresentavam algum sintoma, ficavam como suspeitas de ter ebola. A gente teve um caso emblemático em Cascavel, que a gente pode ir procurando, né? Tem um artigo da Deise Ventura que mapeia um pouco esse processo da epidemia de ebola, do único e do primeiro caso suspeito de ebola no Brasil, e o quanto isso mobilizou uma série de imaginários, reificando
imaginários e perseguições de cunho racial e xenofóbico. Isso tudo através de um debate em saúde. E com a Covid-19, né, como eu tinha mencionado, isso se produz um pouco também. A gente tem um processo de estigmatização da população chinesa no Brasil, de falas xenofóbicas e também que são extremamente prejudiciais, inclusive para a saúde mental dessas populações, mas que com a Covid-19 tem se popularizado, né, associando uma nacionalidade a uma doença, né, a Covid-19 e sua propagação. Essa questão também produziu o fechamento de fronteira entre Brasil e Venezuela. Foi fechada a fronteira num contexto em que a Venezuela tinha poucos casos apresentados, o Brasil tinha uma quantidade muito maior de casos presentes já, com a disseminação de ordem comunitária no Brasil, e a Venezuela com um número de casos ainda pequeno, né? Então, o Brasil decide fechar a fronteira com a Venezuela, mas, ao mesmo tempo, mantendo a fronteira com a Europa aberta, onde, naquele momento da pandemia, era um epicentro da pandemia, né? De disseminação da Covid-19. Então, o Brasil toma essa posição de fechamento de fronteira Brasil-Venezuela com a justificativa de que pela justificativa do fluxo migratório e do risco sanitário que a população migrante venezuelana poderia trazer. Mas, ao mesmo tempo, essa é a ambiguidade, mantendo os voos com a Europa e mantendo também o transporte de cargas aberto entre Brasil e Venezuela, ou seja, estavam impedidas apenas as pessoas que atravessariam, né, em última instância, as pessoas que atravessariam a fronteira andando, né, que são justamente as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, e são as pessoas refugiadas que buscavam o Brasil para a proteção internacional. Então, isso gera um debate com relação ao Brasil acabar tomando uma posição bastante complicada e controversa com relação à migração venezuelana durante a Covid-19, entendendo essa migração como risco e impedindo a entrada de sujeitos que têm um direito, né, um direito internacional de serem acolhidos. Então, a fronteira ficou fechada por bastante tempo, foi aberta recentemente. As pessoas acabavam sendo forçadas a atravessar a fronteira pelas trochas, ou seja, por caminhos os mesmos caminhos que são utilizados, né, não oficiais, pelas trilhas, que são utilizados, por exemplo, já conhecido pelo tráfico de drogas, né, por tráfico de armas. Então, as pessoas são forçadas a utilizar esses outros caminhos para poder dar continuidade à sua migração enquanto a fronteira estava fechada. E, obviamente, que uma série de violências aconteciam nesses percursos, as pessoas tinham que andar uma quantidade de quilômetros absurda, então chegavam ao Brasil numa situação de saúde muito degradada, né, e deteriorada por conta do fechamento de fronteira. Então, a gente tem um acúmulo até aqui de quanto mais restrita a política de fronteira, militarizada, securitizada, mais a saúde vai se degradando nesse processo. Bem, e por fim, assim, para finalizar, dizer que esses são os debates assim que estão em voga no âmbito da saúde global. Obviamente, cada um desses debates pode se ramificar por uma série de outros assuntos, podem todos serem aprofundados e não se esgotam aqui, né? Essa é um pouco de uma introdução de qual é o panorama dessa interface de saúde global e das migrações, né? O que está em voga, o que está crítico, digamos assim, dessa discussão, onde a gente tem uma série de debates, com relação à securitização, com relação à associação entre migração e risco sanitário, a responsabilização na governança em saúde, que ela vem sendo disputada cada vez mais, e, enfim, ainda mais na pandemia de Covid-19, onde esses debates
tomaram uma outra complexidade, inclusive com relação de governança, né? Quem é que decidiria melhor sobre essas questões para a recepção de imigrantes e refugiados no Brasil? Acho que é um pouco por aí, né? A gente poderíamos aprofundar de diversas formas e deixo por último algumas indicações. A primeira é de uma série, a Estado Zero, uma série que está disponível na Netflix, para quem é assinante. É uma série que aborda um pouco a política migratória na Austrália. Em algum momento ela já foi reconhecida como uma excelente política migratória, mas que um pouco essa série é interessante para a gente desmistificar um pouco isso, principalmente dessa relação entre controle e acolhimento, em que se vive uma série em que se vive na Austrália, inclusive com repercussões para a saúde mental das pessoas que são acolhidas e controladas ao mesmo tempo por essa política. O segundo é o documentário Adelante, que é um documentário sobre venezuelanas que vivem no Brasil, está disponível no YouTube. E, por último, um livro da Deise Ventura e da Verônica, que foi publicado pela editora Fiocruz, um livro também bastante introdutório e também bastante interessante, inclusive, para profissionais de saúde da ponta que querem pensar estratégias. Tem algumas estratégias que foram recolhidas de alguns lugares do Brasil e foram documentadas nesse livro, além de uma série de outros debates bastante centrais para essa relação entre saúde e migrações. Bem, aqui estão as referências para quem tiver curiosidade de fazer um estudo um pouco mais aprofundado. E, por fim, eu agradeço, deixo o meu contato, quem quiser entrar em contato também para fazer algum debate, para também pensar a bibliografia, eu fico à disposição. E agradeço ao Ricardo pelo convite para participar da disciplina. Obrigado, Igor, pela aula. Mostrar um pouco como é que dar um panorama geral sobre a saúde dos imigrantes, né, e o que eles enfrentam. Enfim, saiu, eu não sei se é coincidência ou não, mas esse documentário que você falou é na Austrália, né? Ano passado saiu um artigo no Lancet Psychiatry sobre as mudanças na saúde mental dos refugiados. E, se eu não me engano, eles utilizaram um banco de dados dos migrantes, avaliaram nos primeiros 3 anos, né, dos refugiados, né, lá em algum lugar lá na Austrália e como que eles evoluem ao longo do tempo, né, e estratificando isso por idade, país de origem, educação, renda, enfim, e o papel, né, de potenciais estressores pré-migração e pós-migração e como que eles afetam os refugiados de maneiras diferentes, né? Se você é mulher, se você é mais velho, mais novo, é uma análise interessante sobre, não sei se você chegou a ver esse artigo, sobre a evolução, né, da saúde mental dos refugiados ao longo dos 3 primeiros anos lá na Austrália. Sim, eu não cheguei a ver esse em específico, mas tem algumas revisões que apontam algo muito semelhante, né? Num primeiro momento, quando esses migrantes eles chegam aos países de acolhida, eles não apresentam a prevalência de transtornos mentais não é tão alta e não é tão grave, e comparado com o país de origem e a carga mundial, né? A carga global. Mas, após algum tempo, no país de acolhimento, esse perfil vai se modificando, né? Vão aparecendo algumas questões de saúde mental que ultrapassam, né? No primeiro momento chegam, parece que estão saudáveis, né? Eu acho que esse é um fator próprio da migração, né? De poder se lançar a migração
existe uma questão mínima de saúde, né, para se lançar e fazer esse percurso migratório, mas depois de alguns anos como migrante ou como refugiado no país de acolhida, essa carga vai mudando, né? A prevalência de transtornos mentais vai aumentando. E claro que isso também traz para a gente algumas discussões importantes, como a relação como a gente tem desses transtornos mentais também, né? Como esses sujeitos entendem esses transtornos, dada a complexidade cultural e sociocultural desses sujeitos, né? Algumas psicopatologias que a gente entende como que são aquelas que estão no DSM, que estão no CID, não necessariamente vão ser possíveis de enquadrarem ou de nos tornar possível a compreensão do sofrimento desses sujeitos, né? Porque é isso, são sujeitos de diversos contextos, diversas compreensões, o sofrimento deles vai poder ser significado a partir de todo um pano de fundo que, que não necessariamente foi aquele onde foi produzido aquele manual, né? Aquele manual foi produzido num contexto específico, numa pesquisa específica, com grupos normalmente do norte global, a partir de concepções do norte global, e não necessariamente desses outros grupos. Então, inclusive esses diagnósticos, esses psicodiagnósticos, eles acabam sendo questionados. É importante ter sempre um cuidado com isso, inclusive com o trauma, né? A gente fala muito de transtorno de estresse pós-traumático com relação aos migrantes, mas esse não necessariamente é uma questão na qual eles se reconhecem, né? Eles vão trazer uma série de outras questões e indagar muito esses diagnósticos nos contextos onde eles são recebidos, né? Por essa complexidade. Questões de como lidar com a precariedade econômica, com o estigma, ficarem isolados, né, de outras pessoas, não serem incluídos, enfim, é muito heterogêneo, é um grupo muito heterogêneo, né? Não dá para colocar tudo no mesmo saco e achar que todos os refugiados são iguais. Tem muitas histórias diferentes e culturas diferentes, então acho que um ponto importante quando forem na implementação de qualquer política ou de qualquer tratamento, entender qual que é a necessidade de cada um, acho que é mais crucial, né, nesses aspectos. Bom, normalmente a gente abriria aqui para perguntas. O que eu posso fazer é coletar aqui com os alunos, quem tiver presente, algumas perguntas e depois a gente vê, eu passo para você, ou a gente tenta, não vai ser uma coisa tão dinâmica, mas é uma maneira da gente interagir ainda com a discussão de textos ou a discussão de perguntas que o pessoal possa ter. O João acho que vai apresentar uma outra aula, mas não vai ser sobre refugiados. Vai ser sobre regulamento sanitário internacional, se eu não me engano. Mais para frente, no dia 7. Mas muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade e fica o convite para a próxima sessão, próxima edição de Panoramas, quando a gente abrir. De repente você já vai ter defendido e já vai ter mais alguma outra publicação aí no horizonte. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Ricardo. Estou sempre à disposição aí para as dúvidas da turma. E é isso, né? Não é da forma mais dinâmica, mas é a forma possível, a gente vai construindo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.